Fala aí galera, meu nome é Rodrigo, estou aqui para falar hoje sobre os discos SSD e M2, basicamente, falar sobre a evolução do padrão dos discos no mercado e no final das contas lá dar a minha opinião principalmente sobre os discos M2, se eles valem a pena ou não hoje em dia. Então, vamos lá pro vídeo. Bom, lá no início, cara, nos primórdios, os HDs de computador, eles utilizavam um padrão chamado ATA, que na verdade ele ficou popularizado como IDE, mas ele se chamava ATA. Posteriormente, ele veio a se chamar PATA, né? Parallel ATA, em referência ao SATA, que virou Serial ATA. Os HDs IDE, ATA, eles, lá nos primeiros modelos deles, eles tinham duas formas de funcionamento, que era o modo PIO, que ele tinha que aguardar as instruções do processador para poder começar lá a buscar os dados, e o modo DMA. O modo DMA existe até hoje ainda, que é o Direct Memory Access. O disco acessa a memória principal diretamente, sem a necessidade de ocupar o processador. O ATA, ele teve as versões dele lá bem básicas, lá de 8, 16 megas. Depois, as que começaram a ficar mais conhecidas foram as de 33 megabytes. Depois 66, 100 megabytes. Depois 133 megabytes. E aí, essa foi a última versão do ATA. Então depois veio o SATA, trazendo várias melhorias para o padrão. Tornou-se um novo padrão. O SATA tinha velocidade de 150 megabytes por segundo. Ele tinha a vantagem ali de ter os discos, de ter os cabos bem fininhos, né? Eles eram mais baratos de produzir do que os cabos paralelos, que eram aqueles discões, era aquele fitão, né? Era uma fita horrorosa. E tinha gente que gostava daquilo, mas aquilo era muito feio. E o SATA também tinha a vantagem de ser hot swap. Se você tem um HD SATA aí na sua máquina, saiba que ele é hot swap. Você pode tirar ele a hora que você quiser lá com o computador ligado. Ele não vai queimar. Ele é hot swap. Depois do SATA 150 veio o SATA 300, que ficou conhecido como SATA 2. E os 300 são referência aos 300 megabytes por segundo que ele consegue calcular ali, atingir, né, a velocidade que ele consegue atingir. Depois veio o SATA 3, que são 600 megas. Eu vou ver se eu boto uma tabelinha aí, para ficar legal. Depois do SATA, veio lá os HDs, começaram a aparecer os HDs SSD. E o que aconteceu aí, cara? Enquanto a gente tinha HDs comum, hard disk, lá os discos duros, o SATA 3 ele servia perfeitamente, porque ele tinha uma largura de banda suficiente para usar para aqueles HDs lá que eram demasiadamente lentos, entendeu? Então tava tranquilo, o SATA 3 estava nadando de braçada lá, até o SATA 300 tava tranquilo. Só que começaram a surgir discos SSD no mercado. E se você der uma olhadinha aí no seu disco SSD, quando você entra lá no fabricante, você vê lá, pô, o meu SSD ele tem uma velocidade de leitura de 550 megabytes por segundo. Ou, sei lá, 450, ou 350, ou, se eu não me engano, os melhores modelos são em torno desse daí, 550 megabytes. E você vê, porra, o SATA 3 ele me permite 600 megabytes. Então esse meu HDzinho aqui, SSD, ele já está batendo na porta do limite do SATA. Ou seja, o SATA passou a se tornar um gargalo. O SATA 3 hoje em dia, ele é um gargalo para os discos SSD. Lógico que eles podiam facilmente lançar o SATA 4. Eu não sei por que eles não fazem isso também, que seria uma coisa bem simples de se fazer. Mas ao invés disso, eles preferiram passar a usar o PCI Express para poder dar uma largura de banda maior do que o SATA. Então você utilizando o padrão PCI Express em vez do SATA, você vai ter lá para o PCI Express 2.0,
2x, você vai ter lá uma largura de banda, uma velocidade teórica de 1 GB por segundo. O PCI Express 2.0 4x, você vai ter lá 2 GB por segundo. E o 3.0 4x, você vai ter lá 4 GB por segundo. Algumas empresas, como a Kingston, passaram a lançar um adaptador chamado Predator, eu chamo de O Predador. Ele usa lá o PCI Express 2.0 4x. Então ele permite que o seu discozinho M2 ali, ele atinja uma velocidade de até 2 GB por segundo. É meio que uma gambiarra, é um adaptador. Mas funciona. O único problema dele é o preço. Então depois lá do SATA, apareceram também os M-SATA, que nada mais eram do que SATA 600 pequenininho. Eles tentaram padronizar isso nos notebooks. Não deu lá muito certo, mas eles lançaram isso. Depois do M-SATA teve o SATA Express, que dificilmente você encontra aí. Ele é meio que uma gambiarra ali para, através da porta SATA, você acessar o PCI Express da sua máquina, entendeu? Utilizando as lanes lá do chipset ou do processador. É uma gambiarra que você não consegue encontrar por aí. Eu vou ver se eu coloco aqui uma foto, alguma coisa assim, mas eu pelo menos nunca vi. Mas existe. E depois do SATA veio lá o M2. O M2, você encontra lá os disquinhos, são tipo uma memória. Vou botar aqui em algum lugar. Ele tem tamanhos diferenciados, né? Você tem que ficar de olho lá no tamanho físico da sua placa, se ela vai suportar ou não. Existem os padrões lá, 28, 11, geralmente ele varia até 11 centímetros. Se eu não me engano, 11 centímetros é o maior de todos. Você tem que ficar de olho nisso daí para você não acabar comprando uma parada incompatível com a sua placa-mãe, com o seu processador. E os M2 eles trabalham tanto em SATA, você pode ligar o M2 ali, mas você tem que ficar de olho no M2 que você comprou, porque ele pode utilizar sim o barramento SATA. Ou pode usar PCI Express 2.0 ou PCI Express 3.0. Você tem que ficar lá de olho quando você comprar. Existem outros padrões que geralmente são usados em servidores, que é o SCSI, padrões de disco, SCSI, SAIS, Fibre Channel, geralmente utilizado em servidores de storage. Você encontra bastante isso aqui em vez dos discos convencionais, né? Desde o padrão SATA, apesar disso ser emulado também dentro do ATA, o protocolo utilizado era o AHCI. Você consegue ver aí no seu HD, na sua BIOS, lá quando você vai selecionar lá modo IDE é o modo AHCI. O que o modo HCI é? Ele diminui a latência lá do modo IDE. O modo HCI ele consegue trabalhar lá com uma fila com 32 comandos. E ele acaba, cara, por usar bastante o processador, entendeu? Quando você tem lá esses discos muito rápido, você acaba estrangulando ali o uso do processador. Então, existe um consórcio lá no mercado, que é a Samsung, Microsoft, SanDisk, grandes empresas que criaram um novo padrão, que é o Non-Volatile Memory Express, é o NVMe. Então, o que é o HCI e o que é o NVMe? São os protocolos que trabalham ali em cima do M2 e também do SATA, no caso do HCI. A principal vantagem do NVMe, parece uma parada da NVIDIA, né? Mas não é. Ele diminui a latência e ele consegue trabalhar com paralelismo. Ficou paralelismo. Coisa que o HCI não conseguia. Ele consegue utilizar ali vários núcleos do seu processador. E ele trabalha lá com 65 mil filas e também 65 mil comandos. É uma parada absurda. Isso aqui o que vai tirar vantagem disso daqui são esses discos Enterprise. Na sua casa isso não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Lógico que, como está padronizando no mercado, agora
todas as placas-mães e processadores aceitam o NVMe. Se você for comprar um disco M2, porra, vale a pena você ver lá se ele já aceita o novo padrão. E geralmente esses discos aqui são PCI Express 3.0. Eles vão gastar lá o 4X, né? Eles vão gastar 4 lanes do seu processador. Então quem tem processadores aí placa-mãe que suportam poucas lanes, você tem que ficar de olho se você for fazer um SLI ou alguma coisa assim, e também usar um disco desses. Ele vai consumir lá as lanes do seu computador. Cara, o vídeo está ficando grande demais já. Vamos lá, eu espero que tenha dado para entender bastante coisa do que é isso daqui. M-SATA, SATA, SATA Express, M2, SCSI, Fibre Channel, SAIS. Isso daqui são os padrões, são as conexões, são os tipos dos discos. HCI e NVMe são os protocolos que trabalham em cima desses discos aí. Agora vamos lá. Isso vale a pena? Vale a pena eu comprar um disco M2? Cara, na minha opinião, vale se você ainda não tem um disco SSD. Minha placa suporta o M2, porra, vou comprar um disco. Tô pensando em comprar um disco, vou comprar um disco M2 em vez de comprar M2 lá, PCI Express 3.0, NVMe, vou pesquisar tudo direitinho e vou comprar. Ele vai me dar uma diferença lá de performance que talvez eu nem perceba. Isso, cara, o SSD ele já te dá uma sensação bem grande. Os HDs eles limitaram a velocidade dos computadores, tanto caseiro quanto dos servidores, durante muito tempo. Os HDs HDD. E o SSD veio justamente para corrigir isso. Foi a última peça que demorou a evoluir nos computadores, foram os discos. Então você tem que levar em consideração lá se você já tem um HD SSD, pô, já tem um SSD aqui de 240. Porra, se eu colocar essa porra em SATA, comprei mais um de 240 que tá barato. Comprei lá mais um SATA 3 de 240 e fiz um RAID 0. Eu vou ter praticamente a mesma velocidade do Predador lá da Kingston, que custa caro pra caralho aqui no Brasil. Se você quer comprar o M2, não tenho, recomendo que você compre o M2. Hoje em dia, recomendo que você compre o M2. Porra, vou comprar o M2. Comprá-lo-ei nos Estados Unidos, cara. Não vou dar dinheiro pro Temer. O teclado lá que eu testei ontem aqui com meu colega Marcelo, de R$800, 215 era imposto, cara. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Então, vou pensar, porra, tô pensando em comprá-lo-ei nos Estados Unidos, comprá-lo-ei na Zâmbia, mas não vou comprar essa porra no Brasil porque é caro pra caralho. Você não vai dar R$1.000 numa porra de um disco de 512, de 550, 540 GB, de 500 GB. Porra, isso é loucura, cara. Isso é loucura, tá jogando teu dinheiro fora. Isso aqui vai virar padrão e já vai estar a preço de banana aí. Os SSDs quando chegaram no mercado estavam caros pra caralho. Hoje em dia você encontra bem barato. Então, pessoal, o vídeo está chegando a 15 minutos já. Espero que tenha dado para entender. Foi um vídeo bem rápido aqui. Não sei se ficou confuso, entendeu? A minha ideia aqui é passar o conhecimento e dar as minhas opiniões. Pessoal, então é isso aí. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha. Eu tento responder todos os comentários. Cara, o canal tá com quase 1.500 pessoas, subiu muito rápido e tá ficando foda. Eu consegui responder todo mundo, entendeu? E de vez em quando ainda entra um outro bobão aí, falando besteira, sem saber, entendeu? Tentando me julgar aí pelo que ele viu no vídeo. Cara, todo mundo que entrar aí com rage, porra, pode vir conversar comigo numa boa, cara. Pode vir conversar comigo numa boa, que a gente vai conversar. Se vier de rage, cara, porra, tá perdendo teu tempo. Pessoal, é isso aí. Valeu, espero que tenham gostado. Fui. O pessoal pergunta se tá anotado aqui, ó.
tá aqui, ó. Eu fico desenhando demônio aqui, demôniozinho. Fico desenhando vocês aqui. É isso que eu escrevo aqui no caderno com a minha super caneta. Não tem nada anotado aqui. Aliás, tem um monte de coisa anotada, mas fica tudo uma bagunça. E quando eu tô falando aqui, eu fico escrevendo.